Mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua história já com Cristo. Eu digo. Seus pais já eram cristãos? Você já vem de um lar com essa influência? Sim, eu venho de uma família cristã. A Alessandra, minha esposa, brinca que eu converti aos 4, desviei aos 5 e reconciliei com 6. Mas eu cresci no ambiente cristão. Isso vem de longe. Vem de longe? Meus bisavós maternos eram missionários, né? É mesmo? Foi meu bisavô, Zacarias Campelo, foi o primeiro missionário batista brasileiro entre índios no interior do Brasil, nos anos 20. E a minha bisavó, a Noemi Campelo, morreu no campo missionário, ficou até conhecida por isso, né? Então, a história das missões da Convenção Batista Brasileira registra isso. Do lado do meu pai também, a gente tinha uma família cristã desde muito tempo, então a coisa vem de tataravós. E eu cresci também nesse contexto. Era da Convenção Brasileira, né, até o começo dos anos 1980, quando, por causa da chamada renovação espiritual, meus pais foram para a Batista Renovada. Uhum. E Belo Horizonte era um dos focos disso, né? Foi, verdade. Então, eu cresci na Igreja Batista da Floresta, uma igreja batista, muito em ênfase em estudo bíblico, mas também em dons espirituais, nessa coisa toda. Mas eu tive a primeira experiência, e eu tenho uma vaga lembrança disso, realmente pequenininho, quando minha mãe assistia Jimmy Swaggart pela TV. É mesmo? E ela disse que um dia eu aceitei Jesus lá. E depois disso, eu não me desviei exatamente. Mas fiquei ali na igreja, o entendimento vai crescendo. Com 11 anos, eu me lembro nitidamente de um culto dominical, um domingo de manhã, em que a mensagem que antes eu ouvia, mas era um ruído ao meu redor, eu criança ali, né, assistindo o culto, lá os pais quietinho, ou nem sempre tão quietinho assim, e eu lembro que de repente aquele ruído fez sentido, e aquelas coisas que o pastor pregava me pareciam urgentes, e eu entendi que Jesus estava me chamando, que eu tinha que ser cristão, que aquilo era a minha vida, meu futuro, e aquilo começou a mexer comigo tremendamente. Então, eu fui lá na frente várias vezes. Um dia um diácono me procurou, no final, e falou assim: ô Guilherme, você não precisa aceitar Jesus de novo, você já aceitou. Aí eu fui fazer a classe, me batizei com 12 anos. Vários domingos você ia. Vários domingos. E eu tive algumas experiências que estão muito fortes na minha memória, da presença de Deus, muito poderosas nesse período. E isso coincidiu, eu era muito próximo também da minha avó Esmeralda, que foi uma líder da renovação em Belo Horizonte. Já ouvi falar dela. O ministério dela era de sinais e prodígios mesmo, era uma coisa impressionante, assim, coisas que nem o diabo acredita se contarem para ele. E realmente aquilo me impressionou, e foi bem nessa época, né? Eu era muito próximo da minha avó e tive essa experiência, então eu tive as minhas experiências com a presença de Deus e eu vi muita coisa acontecer. Então essa marca assim, da realidade de Deus e do amor dele pelas pessoas ficou muito impresso lá logo no início. Então eu tive um período ainda de novo, aos 15 anos ali, 16, que eu era meio picareta, mas por, sei lá, inconsistência, não era por descrença, era por uma sensação de que era difícil ser crente no mundo, especialmente naquela época, está ficando assim de novo, em que os jovens eram muito anti-evangélicos. Hoje eles são muito anticristãos. Na época, nos anos 80, eles eram anti-evangélicos. Exato. Não tinha problema nenhum de dizer que era católico. Não tinha. Agora, hoje, o ambiente está anticristão. Teve um ínterim aí, nos anos 90 e começo dos anos 2000, em que foi legal ser crente. E que muitos jovens que pegaram esse período não sentiram pressão na escola. Mas meus pais eram do tempo que meu pai chegou a participar de culto escondido no mato, na Paraíba, porque o padre não podia saber. Então, o pessoal mais antigo pegou um preconceito anti-evangélico muito forte. E aí a gente teve um período de paz aí de uns 15 anos, assim, e muita gente fez, ou 20 anos, muita gente fez primeiro grau, segundo grau. Agora acabou a festa. Acabou de novo. O tempo fechou de novo. Então, essa foi minha experiência inicial. Entendi. Depois eu ainda tive outras experiências de derramamento do Espírito Santo mais tarde, até no contexto renovado, isso é muito forte, né? Sim.
Mas mesmo assim eu fui para esse lado da teologia, da vida intelectual. Até hoje as pessoas estranham quando descobrem que o Guilherme, supostamente filósofo, eu nem sou, eu sou teólogo, mano. Aí, que ele fala em línguas. Aí isso sempre dá problema, principalmente porque eu mexo com filosofia reformada, né? Sim. E reformados supostamente não falam em línguas. Muito bom, muito bom. A sua filha, eu gravei com a Ana aqui, né? Antes da gente estar gravando esse papo, não sei qual vai sair antes, e ela me falou disso, que você falava em línguas. Eu falei, vou perguntar qual região do céu ali, qual é o sotaque. Qual é o sotaque? Pois muito é, mano, bom. Mas então esse foi o meu pano de fundo. Assim.